Bom, boa tarde a todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite no memorial. Primeiro, eu preciso ser muito franco com vocês e dizer que eu estou muito cansado, porque eu vim de uma jornada terrível essa última semana que passou, e eu saí daqui quinta-noite, fui para o Rio ontem, manhã, tarde e noite, várias atividades, uma na Uni que terminou muito tarde da noite, e hoje de manhã peguei de novo o avião, vim para cá para chegar aqui. Então, estou muito cansado, então não estranhem, mas eu estou bem cansado. Eu vou começar, e daqui eu tenho que ir embora para Brasília ainda hoje. Hoje é um dia onde eu passei por 3 estados, saio do Rio de Janeiro, venho para São Paulo, e acordo no Rio, passo a tarde aqui com vocês e durmo em Brasília. Eu vou começar com a frase da presidenta Dilma. Não no ato da instalação da Comissão da Verdade e nem no ato de sancionamento da Comissão da Verdade, mas no momento, depois da sua posse, alguma vez alguém perguntou para ela sobre a questão da memória e ela fez um pronunciamento numa ocasião, nem sei hoje contextualizar, mais ou menos em abril do ano passado. E ela conceitualizou bem a memória, ao meu juízo. Pega de supetão, sem ter que preparar nada, né? O jornalista chega na hora e você tem que responder. Então, a presidenta disse que a memória serve para que a intolerância e a injustiça não se banalizem, e que a memória é a arma humana para impedir a repetição da barbárie, e que, no Brasil, o dever de memória é algo indissociável do dever de festejar a vida. Então, essa foi as 3 frases de impacto que a presidenta pega por um jornalista, o respondeu, né, quando eventualmente, certamente, alguma pergunta provocativa, e ela, então, respondeu nesses termos. Eu quero partir dessa frase, porque aí a gente, já que então, essa é uma mesa para discutir a produção da memória, é para a gente refletir sobre a conjuntura onde hoje nós poderemos produzir essa memória, né? A pergunta que eu estava me fazendo é qual era o tempo ótimo para a memória, qual é o tempo ótimo para produzir a memória, né? E aqui no nosso país, os traumas eles foram muito fortes, né? E a cultura autoritária, como eu tenho dito, ela foi muito violenta e tem capacidades de instaurar ainda, para algumas pessoas, a síndrome do medo do enfrentamento do passado, né? E recrudescendo dimensões conservadoras que procuram, até hoje, também estigmatizar os que lutam por memória nos dias de hoje, também como subversivos da democracia, né? Então, se assim o é, eu quero me considerar um subversivo da democracia. Eu acho que nós estamos realmente vivendo no país um momento novo e muito favorável para a produção da memória, né? Só que eu acho que nós temos que disputar essa memória, porque a Comissão da Verdade ela instalará, e já tem instalado, né, definitivamente, um ambiente de disputa pela memória. Pensemos quando a Comissão da Verdade passar a colher formalmente os testemunhos ou promover algumas audiências públicas ou processos de escuta pública das vítimas, ou, de forma mais direta, desconstruir alguns espectros de mentiras ainda vigentes no nosso país. É evidente que surgirão reações. O reacionarismo estará ali de prontidão, ou para descaracterizar a verdade das vítimas, a narrativa das vítimas, ou para reforçar a sua posição histórica de justificação da violência ou de negação da violência. O negacionismo da violência ele é uma etapa primeira a ser superada para que depois a gente consiga enfrentar a justificação da violência. A negação da violência é a negação das torturas. Não, as torturas não existiram, né? Não houve nenhum tipo de execução sumária.
né? Ninguém morreu nas mãos efetivas das Forças Armadas, né? E a negação das perseguições. Então, esse momento de negação, ele parece-me mais fácil de ser superado do que o momento da justificação da violência. Mas mesmo o momento da negação da violência, no cenário brasileiro, na conjuntura brasileira, ainda temos muita conquista para obtermos, né? Lembremos que há pouco tempo atrás as Forças Armadas negavam a existência do episódio da guerrilha do Araguaia. Quando perguntada formalmente nos seus documentos, nos seus arquivos, dizia assim: guerrilha do Araguaia, que guerrilha do Araguaia? Não há nenhum registro sobre esse tipo de episódio. Uma vez uma resposta foi dada nesse sentido: não existe nenhum registro acerca de episódio denominado guerrilha do Araguaia. Quer dizer, do que vocês estão falando? Negando. E aí é evidente que depois, com a visibilidade das vítimas, com a organização da sociedade civil, com as ações do Ministério Público, né, com alguns arquivos que, em propriedades, em mãos privadas, vão sendo apresentados para a sociedade, você não tem mais como negar. Aí a explicitação dos fatos são capazes de desconstruir a mentira. Agora, a dimensão da justificação da violência, nesse ambiente de disputa pela memória, ele vai ser uma das tarefas mais difíceis. Vai ser uma das tarefas mais difíceis porque ela vai ter que enfrentar, ao meu juízo, aquilo que está na condição primária do golpe em 1964. Nós vamos ter que voltar a 64. As pessoas discutem muito 68, mas eu acho que nós precisamos discutir 64. A ruptura com o projeto de desenvolvimento no país, o que as reformas de base produziam, qual era o movimento em favor da democratização da sociedade que estava em andamento, que interesses econômicos que estavam sendo alijados com as reformas de base, com a reforma agrária, e como é que a elite brasileira, mais uma vez, manifestou